Olá a todos, o meu nome é Ana Mendes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje o que eu tenho para partilhar convosco está diretamente relacionado com os comportamentos e atitudes que poderão privilegiar uma atitude mais positiva na abordagem da doença autoimune e na condição de doente crónico. Uma dessas situações primárias tem a ver com o poder e a capacidade de aceitação do diagnóstico e da doença. Existe aquela célebre frase que diz que aceita que dói menos. Às vezes é difícil encaixá-la, mas se calhar de facto o caminho é aceitar para doer menos. E é neste caminho que vão surgindo algumas tomadas de consciência que farão com que tudo o que poderemos trilhar seja mais fácil, seja menos penoso e que as pedras que vamos encontrando no caminho sejam mais fácil de ultrapassar e até mesmo chutá-las para bem longe. Daquilo que eu posso falar da minha experiência, e nada melhor do que falar na primeira pessoa, sou portadora de 3 doenças autoimunes, como vocês sabem, mas num contexto de autoimunidade existem cientificamente estudadas e comprovadas cerca de 80 a 100 doenças autoimunes. Portanto, dentro deste universo, os sintomas são vários e, portanto, cada doente é capaz de caracterizar as suas doenças dentro da sua individualidade. Mas dentro daquilo que eu posso partilhar convosco relativamente às minhas 3 doenças autoimunes, a partir do momento em que consegui ter a maturidade para aceitar o enquadramento que elas tinham, porque este caminho de aceitação é um trabalho que existe alguma maturidade e passar pelo processo. De facto, não é receber o diagnóstico e fechar-nos nele e seguirmos com a nossa vida em frente. Não, isto tudo é um processo. Obviamente que o patamar em que eu me encontro hoje já é um patamar em que me dá alguma estabilidade emocional para saber aceitar a doença e perceber aqui alguns gatilhos que poderão estar na origem da doença e que poderão causar aqui alguns episódios de ativação da doença. Portanto, é todo um caminho de conhecimento, de autoconhecimento e de percepcionar aquilo que o nosso corpo fala connosco, mas lá está, é um processo. Eu lembro-me perfeitamente em 2017, quando me foi feito o diagnóstico de lúpus. Foi difícil, digo-vos e partilho convosco que foi mais difícil saber que poderia estar com um diagnóstico de lúpus, um diagnóstico que foi difícil de fechar, mas que se fechou de 2009 a 2017. Portanto, houve aqui este interregno, com muitas expectativas, com muitas dúvidas e com muitas incertezas pelo caminho. Mas foi fechado em 2017 e custou-me horrores receber de facto esse diagnóstico, mais do que quando recebi um suposto mieloma múltiplo. Na altura, quando recebi o mieloma múltiplo, estava com 29 anos, era o desconhecido, não sabia o que era, mas sabia sim que tinha vontade de encarar a vida e agarrar a oportunidade para lutar, para permanecer viva e com a saúde em pleno. Mas com o diagnóstico de lúpus foi diferente. Porquê? Porque tinha a experiência, o conhecimento de algumas pessoas próximas que também padeciam de lúpus e o cenário não era de facto muito floreado. Eram pessoas com patologias renais e pulmonares agressivas e naquele momento eu só as tinha como referência e projetava a minha vida também naquelas circunstâncias. E, portanto, posso-vos dizer que quando recebi o diagnóstico
de lúpus foi efetivamente muito difícil. Acho que foi a única vez que chorei em consultório, pelo medo, pela ansiedade, foi quando descreveram-me que o diagnóstico estava fechado e que de facto era lúpus. Não foi um caminho fácil, não aceitei de bom grado o diagnóstico por todo este senso comum que pairava na minha cabeça. Mas o lúpus era a minha realidade e, portanto, só tinha dois caminhos. Ou aceitava ou não aceitava. E eu queria viver com a melhor qualidade de vida possível. E a partir do momento em que mudei o chip, resolvi aceitar. E quando resolvi aceitar, muitos padrões quebraram-se, muitos comportamentos negativistas também excluí, e portanto foi muito mais fácil encontrar aqui um caminho virado por uma solução mais positiva, e foi aí que eu decidi assumir a responsabilidade das minhas atitudes, e entre as quais fazer a medicação certinha, embora as recomendações seriam fazer também, por exemplo, corticoides, e eu sempre me neguei a fazer corticoides, também virado para esse senso comum da retenção de líquidos, do aumento de peso, dos efeitos secundários sobre alguns órgãos internos, e portanto na minha cabeça muito senso comum pairava, em que eu preferia sim efetivamente viver com as dores físicas, que eram muitas, indescritível, posso-vos dizer, as dores são indescritíveis. Acordar todos os dias com o corpo completamente amassado, sem ter a sensação de descanso, não é fácil, mas a capacidade e a decisão estavam nas minhas mãos. Eu não queria tomar cortisona, não tomei, mas tentei então encontrar solução em caminhos secundários, e foi aí que percebi que poderia fazer algo por mim em 3 vertentes. Primeiro, alteração do padrão alimentar, excluindo glúten, privilegiando uma alimentação anti-inflamatória e isenta de alimentos processados. Hoje vivo particularmente baseada numa alimentação não animal, mais vegetal, e digo-vos que sinto o meu corpo a desinflamar a cada dia. Obviamente que não está erradicada a dor, mas atenua-se bastante. Portanto, aqui a responsabilidade daquilo como eu me alimento é única e exclusivamente minha, e é por aí que eu posso fazer a mudança. Uma outra vertente que também me tem ajudado imenso, e que vocês sabem que eu partilho isso quase que diariamente convosco, está relacionado com a prática de desporto. Mas Ana, mas tu tens dores, fazer desporto com a intensidade que tu fazes não é bem pior? Não. O desporto faz-me sentir viva, o desporto faz-me sentir igual a todas as outras pessoas, e o desporto lembra-me todos os dias que eu sou capaz de fazer coisas difíceis. E portanto, 1 quilómetro é sempre 1 quilómetro, mais depressa ou mais devagar, o objetivo é chegar ao fim. E isso eu provo-me todos os dias que eu sou capaz de fazê-lo. E portanto, surge aqui uma terceira variável que tem a ver com a qualidade dos meus pensamentos. Eu penso que eu consigo fazer as coisas. Eu sei que eu consigo fazer o que eu quero, com maior ou menor dificuldade. Mas eu sei que vou chegar ao fim. Portanto, aqui não só é importante fazer todo o tratamento que é recomendado pelo médico, mas também cada um de nós mudar padrões, romper sistemas e tentar encontrar o melhor caminho para si é possível fazer. Eu encontrei o meu caminho através de uma alimentação mais saudável, através do desporto e nutrir-me de coisas boas, boas energias, boas pessoas, bons sentimentos, e encontrar também num projeto solidário o amor que eu posso partilhar com os outros e receber sentindo útil. Portanto, tu que estás aí
e que se sentes fadigado, sem energia, desnorteado, com uma condição autoimune, porque recebeste um diagnóstico há pouco tempo, não consegues compreender o que se passa com o teu corpo, fala comigo. Eu já estive desse lado, aliás, eu padeço da mesma doença do que tu, sei perfeitamente as angústias, as incertezas. A diferença é que eu já estive desse lado há algum tempo e agora estou no lado em que vejo as coisas com uns binóculos e umas lentes com mais positividade, porque a experiência também me trouxe esta lente diferente. Portanto, se eu te puder ajudar, manda-me uma mensagem privada e certamente que a minha experiência poderá ser uma mais-valia para ti. Não te inibas, procura-me que eu estarei disponível para te ajudar.